Está no ar o boletim com as informações da Covid-19, os últimos números da pandemia em Farroupilha, na região e também pelo nosso Brasil. De acordo com dados e o boletim divulgado na manhã da sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde de Farroupilha, 9 novos casos de coronavírus foram confirmados aqui no município de Farroupilha. Dos 9 novos casos confirmados, 8 estão em isolamento domiciliar e um paciente está internado em leito comum no Hospital Beneficente São Carlos. São 5 mulheres e 4 homens com a faixa etária entre 23 a 55 anos de idade. Os novos casos de Covid-19 aqui em Farroupilha são dos bairros São José, Monte Pascoal, Industrial, Santa Catarina e também do bairro Bela Vista. Então nós temos agora um total de 372 casos confirmados em Farroupilha. 285 pacientes já atingiram o status de recuperados para a pandemia, para o vírus, o que equivale a um total de 77% dos infectados já se recuperaram deste vírus. Temos 83 pacientes que estão ativos, ainda cumprindo a fase do vírus, o isolamento e tudo mais. 4 óbitos até o presente momento registrados em Farroupilha, 78 pessoas estão em isolamento domiciliar, temos 2 hospitalizações, 2 pacientes hospitalizados em leitos comuns, nós temos 3 pacientes que seguem internados na UTI, unidade de tratamento intensivo. 188 casos já são considerados, estão sendo monitorados, o que significa que estas pessoas ou consultaram na central de atendimento do coronavírus aqui em Farroupilha, ou tem pacientes, tem pessoas familiares que tiveram o contágio com a Covid-19, ou seja, foram infectados. Eles estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. 880 casos já foram descartados aqui no município de Farroupilha. Mais um dado estatístico para a cidade de Farroupilha: acima de 60 anos de idade até os 99 anos de idade, temos apenas 37 pessoas que infectaram com o novo coronavírus no município de Farroupilha. As faixas etárias dos 20 aos 29 anos e dos 30 aos 39 anos são as que mais tem casos aqui no município, com números acima de 80 pacientes em cada faixa etária. Eu quero trazer nesse momento também a participação do cirurgião bucomaxilofacial e também mestre em biologia celular e molecular, o Dr. André Pazinato da Costa. Ele reflete conosco a respeito da importância de como valeu a pena também aquele lockdown que ocorreu no início da pandemia, no final de março e início do mês de abril. Mas o doutor André é taxativo de que não adianta a partir de agora parar tudo, fechar o comércio, ir para casa, porque a contaminação vai continuar. Segundo ele, existe até a possibilidade de termos aumento de casos com as pessoas ficando mais em casa. Mas o doutor André inicia a conversa falando então a respeito daquele lockdown que ocorreu lá no início, que tinha por objetivo achatar a curva de números de Covid aqui em Farroupilha. Foi o que a gente conseguiu, né? Mas a questão é, nós achatamos a curva, isso lá no início. Lá no início. Temos uma curva ascendente agora, com aumento do número de casos, que é natural, e isso iria ocorrer independente do... Se a gente ficar fazendo lockdown ou quarentena, nós vamos prorrogar o tempo de permanência do Covid dentro da comunidade. Porque você vai ter que ter um certo número de contaminados para a gente poder ir mitigando. Por que nós prorrogaríamos o tempo de presença da Covid na comunidade? Porque é o seguinte, se você fecha tudo e não fecha por um tempo longo, para dar tempo do vírus descer e zerar,
ter o seu ciclo, e zerar essa curva, nós não resolvemos o problema, porque vai haver contaminações externas. Então a gente tem que entender o seguinte: Farroupilha não é uma ilha. Nós não estamos isolados. Nós estamos dentro de um estado e dentro de um país. Se Farroupilha fizer um fechamento abrupto de tudo, fizer um lockdown, fechar tudo, colocar todo mundo dentro de casa, mesmo assim haverá contaminações externas quando a gente retornar. Então a gente aumenta a permanência, porque a gente recomeça, entendeu? Que você zera, mas daí você recomeça a reintroduzir o vírus dentro daqueles que não foram contaminados, porque eles não têm imunidade. Então esse é um problema, um dos problemas. O segundo problema é a contaminação familiar. O vírus já está circulando. Então o lockdown... ele está disperso. Exatamente. Se você olhar no mapa, nós já temos mais de 70% dos bairros sim, contaminados. Então não vai adiantar eu fechar, porque em algum local vai ocorrer vazamentos. Então agora a gente tem que fazer o enfrentamento, porque a guerra a gente já perdeu. Né? A primeira guerra a gente já perdeu, que seria evitar que o vírus tivesse uma disseminação no meio. Não, ele já entrou, ele já está contaminando, nós já estamos com 70% dos bairros contaminados, nós já temos um volume grande de pessoas contaminadas, só que nós estamos numa certa tranquilidade no seguinte sentido: não temos casos muito graves, né? Porque nós temos uma equipe de saúde muito boa dentro do município, né? De parabéns aos nossos médicos, porque eles estão utilizando protocolos onde não tem migrado muitos pacientes, mesmo tendo um nível de contaminação por uma gravidade maior. E agora nós temos um aumento do número de leitos no hospital. Sim. Leitos de UTI. De UTI para Covid. Além disso, nós temos uma retaguarda que foi montada lá no início, que está vazia por enquanto, que é a central de atendimento, né? Exatamente, a nossa UPA coronavírus, ali onde que a gente tem um número de leitos para acomodar os pacientes com, vamos dizer assim, moderados, né? Com um nível moderado. Os leves ficam em casa, os moderados têm os leitos. E os graves para o hospital. Para o hospital. Então a gente tem uma retaguarda de saúde boa. O que acontece é que, novamente, Farroupilha não está isolado. Ela pertence a uma região de saúde, onde os outros municípios também. Então a gente está colhendo hoje essa bandeira vermelha devido a outros municípios que não fizeram sua lição de casa também. Afetaram Farroupilha. Que acabam afetando indiretamente Farroupilha. Mas é um erro fechar o comércio. É um erro, agora eu digo que é um tiro no pé. Porque o que vai acontecer? Além de a gente ter que enfrentar ali na frente... a questão econômica. A questão de saúde mesmo, por conta do Covid, porque vai aumentar, nós ainda não estamos no pico do inverno, né? Então, vai aumentar outras situações de saúde. Nós também vamos ter uma crise econômica grave nos municípios por conta disso. E não é porque a gente tem um desbalanço entre a saúde e a economia. Não, acho que as duas têm que andar junto, porque a gente tem a questão... equilibradas, de saúde, harmoniosas, né? De saúde mental, de questão de alimentação, tudo isso vai influenciar na nossa imunidade, né? Certo. Mas aquelas atividades, enfim, o que foi feito lá no começo com o fechamento por 2 semanas foi importante? Talvez teria que ter sido um pouco mais longo aquele período, ter sido retardado o retorno? Não, acho que o que aconteceu é que a gente fechou muito cedo. Muito precoce. Muito precocemente. A gente não tinha conhecimento. Hoje é fácil olhar para trás e criticar as ações que foram tomadas. Na época a gente tinha até porque era algo sem precedentes, né? Exatamente. Então hoje eu não quero chegar no certo ou errado. Não é que foi feito o que tinha que ser feito no momento com o conhecimento que a gente tinha naquele momento. Entende, Adamati? A gente fez o que tinha de conhecimento naquele momento. Hoje a situação é diferente, a gente tem outro nível de conhecimento. E a gente sabe que fechar todo o comércio não vai resolver o problema. Muito pelo contrário, a gente pode ter um problema maior. Poderemos estar avolumando o problema. Exatamente, Sim. A gente pode ter um problema maior.
Participação do Dr. André Pazinato da Costa, ele é cirurgião bucomaxilofacial aqui em Farroupilha e também mestre em biologia celular e molecular. Nesta sexta-feira entrou em vigor decreto municipal aqui de Farroupilha determinando o fechamento do comércio. Com o decreto publicado pelo Poder Público Municipal, então o comércio atacadista não essencial deve permanecer todo fechado. O comércio varejista não essencial também deve permanecer fechado na sua totalidade. Os shopping centers e também centros de compras devem ficar fechados. É permitido o funcionamento apenas nesses locais de farmácias, supermercados e também lavanderias. Na questão dos serviços, as atividades relacionadas à arte, à cultura, ao lazer, como academias de ginástica, clubes sociais e esportivos, cabeleireiros, barbeiros, missas, serviços religiosos, agências de turismo, tudo isso deve estar fechado, não pode funcionar. No restante dos serviços e também da indústria, existem graus de escalas, melhor dizendo, de como as atividades podem acontecer. Tem atividades que têm a permissão de 25%, outras 50% e em alguns casos até 75% das atividades do corpo funcional pode estar trabalhando dependendo da atividade. É importante consultar o Facebook e também o site da Prefeitura de Farroupilha, que tem todas as orientações. É um documento bastante técnico e fica praticamente inviável colocá-lo na íntegra aqui no boletim do nosso coronavírus. Também destacando de que nesta sexta-feira o Brasil superou a marca de 1 milhão de brasileiros infectados pelo novo coronavírus e o país já se aproxima de 50 mil óbitos causados pela Covid-19. Aqui no Rio Grande do Sul vem crescendo muito também o número de contaminados, de infectados, e os números estão mudando a todo momento. A pandemia já atinge mais de 360 municípios gaúchos. E na sexta-feira, Caxias do Sul, a Secretaria de Saúde de Caxias do Sul confirmou a a 9ª morte por coronavírus em Caxias do Sul. Já 9 pessoas perderam a vida em Caxias do Sul que estavam com a Covid-19. Estas são as informações de momento, o boletim do coronavírus na TV Serra Farroupilha, do jornalismo Leandro Adamati.